Fala, galera do caminho do terceiro ano, tudo bem? Galera, estamos chegando na boca da prova da SPSEC. Verdade, né? Pertinho, pertinho, pertinho. Estamos enfrentando o nosso último assunto aqui, formal, desse itinerário, né? Caminho do terceiro ano. Eu tenho insistido nisso para vocês que estão na reta final, né? Vocês pegaram o itinerário, vocês que estão no terceiro ano, somente esse ano. Então, nesse itinerário, nós não trabalhamos aqui nessas aulas do Camil todos os conteúdos, que são conteúdos do primeiro e do segundo ano. Para que vocês não fiquem com lacuna de informação, nós colocamos aqui no bloco do Camil do terceiro ano, no bloco do AVA, nós colocamos um material complementar, que são aulas sobre aqueles assuntos que nós não trabalhamos aqui, mas que vocês viram ao longo de sua vida aqui no colégio, especialmente no terceiro ano. Cartografia, especialmente assuntos da geografia física, não é? Que você pode, em caso de dúvida, recorrer para estudar. Outra aula que quem não assistiu ainda, eu acho que vale a pena assistir, é o que nós chamamos de aula bônus. Está disponível também no bloco do Caminho do terceiro ano. Essa aula bônus é uma aula que eu faço a avaliação do programa e da própria prova da SPSEC. Beleza, beleza? Deixa eu aproveitar esse momento inicial aqui da aula para acertar com vocês também sobre a vida prática nossa aqui, não é? O nosso sistema de avaliações aqui do colégio. Vocês têm a prova que vocês vão fazer e vão ter um bom resultado, tenho certeza disso. Mas nós temos que nos preocuparmos também com as nossas provas regulares aqui do colégio, não é? Vocês aqui do terceiro ano estão na iminência de fazer a A7, que vai ter o trabalho, né, o mapa mental mais a prova. A prova vai ser com conteúdo da base comum. E a segunda avaliação do trimestre, presta atenção nisso que eu vou falar aqui agora. Como todos os trimestres, né, o primeiro, o segundo e o terceiro trimestre, a segunda avaliação é com o conteúdo do itinerário, beleza? Ou seja, a tua A8, que vai acontecer lá adiante, né? Me parece que lá para o início de outubro, a A8 vai ser feita com o conteúdo do itinerário. Vai ser esse conteúdo aqui. O que é que vai cair então, professor? Vou te dar uma boa notícia. Toda a A8 vai ser feita com esse conteúdo aqui. Modais de transportes mundial e do Brasil, seus impactos socioeconômicos e ambientais. Beleza? Então, é esse conteúdo que nós estamos dividindo em 3 aulas e depois vamos fazer as aulas de revisão, destacando aquelas coisas que mais vão aparecer na nossa prova, beleza? Mas é importante que você fique atento a isso. Esse conteúdo, além de ser importante para a tua preparação, para a prova da SPSEC, do concurso da SPSEC, vai ser o conteúdo que vai compor a tua A8, a segunda avaliação do trimestre. Tá tudo certo para vocês? Quais são os objetos do conhecimento vinculados a esse assunto? Redes de infraestrutura associadas à logística de transportes, modais de transportes no Brasil e do mundo, vamos falar muito sobre isso hoje, classificação dos modais de transporte, nós já fizemos isso, e dinâmicas e os impactos da infraestrutura e transporte na economia brasileira, vai ser a nossa aula da próxima semana, beleza? Então, hoje nós vamos tratar fundamentalmente dessa variação do uso dos modais. Foi o último slide da aula passada. O uso dos modais nos países do mundo, países centrais, países periféricos. E vamos entender isso através de algumas imagens, inclusive do teu livro-texto. No livro, galera, é esse o lugar onde você vai encontrar o conteúdo. Livro 2, capítulo 24. Beleza? O conteúdo está aqui e nos nossos slides na nossa aula. Então, esse é o material de estudo para a A8. A A8 que você vai fazer. De boas? Tudo certinho? Além disso, claro, as nossas aulas, evidentemente, não é? Olha só. Então, vamos lá.
vamos dar seguimento aqui nessa aula de cerca de 30 minutos, né, para conversarmos um pouco sobre esse gráfico. Foi um gráfico que eu já tinha sinalizado no final da aula passada. Eu falei, eu vou destrinchá-lo na próxima aula. Então vamos gastar bastante tempo aqui e depois vamos passear pelos slides, fazendo análise dos slides de países centrais, países periféricos, a partir dessa discussão inicial, que é o foco da aula de hoje. Na aula de hoje nós temos dois objetivos centrais. Primeiro, essa distinção e ter muita clareza do porquê que tem maior concentração desse ou daquele modal, nesse ou naquele país, né, nos exemplos que nós vamos tratar aqui. Segundo, eu queria pensar no Brasil, como que os modais do Brasil foram variando à medida da própria história do território, da ocupação e uso do território brasileiro. Então são as duas questões que nós vamos conversar hoje aqui. E uma última informação, né? Percebam vocês que esse assunto transportes, ele não tem como desassociá-lo de outros assuntos. Ocupação do território, agricultura, rede urbana, globalização, são assuntos que estão enredados para se discutir modais de transportes, beleza? Assuntos que vocês já viram ao longo desse ano aqui no terceiro ano ou mesmo em anos anteriores. Então, é um pré-requisito para a discussão desse tema modais de transportes. Beleza, beleza? Vamos lá então. Analise comigo aqui. Olha o caso do Brasil. Essa tabela aqui é de um livro do Mellin Adams. O dado é antigo, né? É década de 90, mas eu asseguro a vocês que não houve mudança tão significativa. Aqui você tem Brasil, passageiros e mercadorias transportados por tipo de transporte em 1953. Então é um dado histórico, lá de trás. 53, galera, a rede urbana brasileira estava sendo implantada, a rede rodoviária, né, uma rede nacional, estava sendo implantada. O Brasil ainda estava vivendo o seu processo de industrialização mais amplo, né, que ainda era governo de Getúlio Vargas, a industrialização estava muito concentrada em Rio e São Paulo. Então você tinha toda esse cenário, os voos comerciais eram muito restritos. Você vê que o número de passageiros, o percentual era muito pequeno de passageiros, né, que circulavam pelo modal aéreo, mercadorias nem pensar, né? Então é um dado histórico isso daqui. E você percebe que nesse momento já o modal rodoviário, que estava em fase de implantação, que vai ganhar um impulso muito grande com o Juscelino Kubitschek, ele já era percentualmente dominante, tanto na circulação de passageiros como de mercadorias. Isso daqui na metade do século XX. Eu asseguro a vocês que esse processo se densificou nos anos seguintes, como nós vamos ver aqui. Hidroviário quase nada, e ferroviário nesse momento tinha um percentual, olha o percentual aqui, 27%, 28% praticamente dos passageiros no Brasil circulavam pelo modal ferroviário. Eu estou falando aí especialmente, mas não unicamente, tinham linhas férreas que ligavam o interior da Bahia a Salvador. A minha pequena cidade Amargosa, até a década de 60, era ligada por ferrovia a Salvador, né? Mas aqui principalmente no sul e sudeste eu estou falando, né? Essa dimensão. Vamos dar uma olhada aqui. Aí você vê cargas deslocadas de acordo com o tipo de transporte em alguns países desenvolvidos e no Brasil. Aí sim, década de 90, aí é atual o dado para esse momento, né? Olha o caso aqui, vamos analisar os países. Aqui eu tenho Alemanha, Japão, Estados Unidos e França. Todos consideram e concordam comigo, penso eu, que esses são países ditos países desenvolvidos. Beleza? Países desenvolvidos. Centro das maiores multinacionais do mundo, as maiores economias do mundo, todos eles estão no G7, não é? Por outro lado, territorialmente, são países que guardam algumas diferenças. Alemanha e França têm alguma similaridade,
São países de porte médio, ambos mais ou menos ali do tamanho da Bahia, do estado da Bahia no Brasil, não é? Países do centro-ocidente do território europeu, não é? Países que saíram muito na frente no processo de industrialização, produção de ferrovias e por aí vai. Beleza? Importante isso. Então, esses países têm essas peculiaridades. O Japão é um país muito, como vocês falam, muito X, né? Muito distinto em relação à sua organização territorial, porque ele é um país arquipélago, né? Nós conhecemos muito as 4 ilhas principais do Japão, Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, mas o Japão tem centenas de ilhas. E é claro que a circulação do Japão de cargas, mas também de pessoas, está muito mediada por essa característica insular do território japonês. Os Estados Unidos, vamos lá, aí é um país que do ponto de vista da dimensão territorial se aproxima bastante do Brasil, né? Os Estados Unidos é o quinto maior país do mundo em extensão territorial contínua. Se você considerar o Alasca, ele passa o Brasil, ou seja, então é mais ou menos do mesmo tamanho do Brasil, não é? É um país continental. Do ponto de vista também do território, tem uma diferençazinha, né? O Brasil tem um território todo plano, os Estados Unidos têm um grande levantamento na borda pacífica, que são as montanhas rochosas, então tem cruzar um grande levantamento orogenético com rodovias, ferrovias, quer que seja, isso implica em maior dificuldade, não é? Vamos ver então, a partir desses comentários, a relação desses países com o Brasil. Eu vou fazer na sequência que eu falei aqui. Primeiro Alemanha e França, não é? Observe só a Alemanha, modal rodoviário, de cargas, para cargas. Olha que eu estou falando de um país que não é tão grande. Porque nós vimos que o modal rodoviário, ele é absolutamente necessário, mas para curtas distâncias, porque ele tem mais mobilidade, não é? Então era de se esperar que um país menor usasse até mais o modal rodoviário. E não é verdade. Quer dizer, a França não, a França e a Alemanha não são países exatamente pequenos, mas você percebe que o modal rodoviário na Alemanha é menos de 20%, na França 28%. Modal ferroviário para cargas absolutamente destacado, mais de 50%. Só isso é década de 90, asseguro que mudou pouca coisa. Na França, da mesma forma, mais que 50%. Então, o modal ferroviário para transporte de cargas, mesmo nesses países que não são países de grandes dimensões, mas são países medianos, né? Repito, o tamanho do estado da Bahia, não é um paísinho pequeno, não, né? E o hidroviário, aí você vai perceber que vai ser para o transporte de cargas, vai ser de acordo com a disponibilidade de canais que cruzem as áreas produtivas, né? No caso da Alemanha, você tem o canal do Reno-Ruhr, que passa pelas principais regiões industriais da Alemanha. E aí você vai ter quase que 30% das cargas da Alemanha distribuídas pelo modal hidroviário. No caso da França, você tem até 2 rios ali, o rio Sena, parte do rio Ródano, não é? O Danúbio, que pega um pedacinho, mas nem todo ele é navegável, não é? E por conta disso o percentual é um pouco menor do que o da Alemanha. Percebam vocês que há em ambos os casos um destaque ao ferroviário, com mais de 50%, apesar de serem países de dimensão mediana. Eu repito isso, o que salta aos olhos a importância desse modal para médias e grandes distâncias. E a variação entre o rodoviário e o hidroviário é tão somente por conta das peculiaridades locais desses dois países, maior ou menor disponibilidade de rios navegáveis. Vamos partir para o Japão. O Japão é diferente. Percebam vocês que, apesar da amplitude do ferroviário em relação ao rodoviário, o rodoviário, considerando que são pequenas distâncias, poderia até ser maior, não é?
é apenas 20%. Ferroviário para cargas, eu estou falando, é quase 40%. E no Japão, como era de se esperar, um país insular, a circulação de cargas em larga escala se dá pelo entorno das ilhas, pelo mar territorial, é a navegação de cabotagem. O hidroviário aqui não são os rios, né? É a navegação costeira, né? E aí você vai ter uma prevalência desse modal em relação aos dois outros, beleza? Agora vamos analisar comparativamente o Brasil com os Estados Unidos. Porque a comparação do Brasil com esses outros países, você poderia falar, professor, mas a distância, a diferença de posicionamento é muito grande. No caso dos Estados Unidos e Brasil, como nós vimos, você tem similaridades em relação à dimensão do território, ainda que os Estados Unidos tenham uma dificuldade adicional dos grandes levantamentos. A gente podia falar, mas tem a Amazônia aqui também, verdade. A Amazônia é uma barreira verde, não é? Lá eles têm as montanhas rochosas, uma barreira orográfica. Então ambos têm fatores que poderiam dificultar um ou outro tipo de modal. Mas dá para fazer uma comparação aqui. E aí você percebe, nos Estados Unidos, a prevalência, eu insisto nisso, eu não estou falando de pessoas, não, estou falando de cargas. Ou seja, áreas produtivas até uma área portuária, de desembarque, uma região metropolitana, não é? 50% das cargas dos Estados Unidos circulam pelo modal ferroviário. O que é absolutamente lógico, poderia até ser um pouco mais. É lógico que eu estou falando de um país de dimensão continental. A relação custo-benefício, você encaixar vários vagões e circular longas distâncias, muito mais seguro, a um custo muito mais baixo, envolvendo menos pessoas, com mais segurança, controle via sistemas, não tem engarrafamento, praticamente não tem acidente, não é? Absolutamente mais adequado do que o ferroviário, o rodoviário. Ah, professor, mas rodoviário tem 25% da carga por conta dessa mobilidade. O ferroviário vai até pontos de transbordo, pontos de linha, e ali o material é colocado nas costas do caminhão para dar capilaridade à distribuição. Então a crítica que se faz ao Brasil não é que tem uma grande malha rodoviária. A malha rodoviária é necessária para qualquer país, para dar essa capilaridade, chegar nos pontos da cidade pequena, da tua casa. É necessário que você tenha uma malha rodoviária, uma boa malha rodoviária. O problema é isso aqui, ó. É que no Brasil, em outros países do mundo, mas no Brasil principalmente, há uma profunda concentração do transporte de cargas no modal rodoviário. Nós distribuímos minerais e produzir commodities agrícolas em costa de caminhão, capacidade de carga pequena, o custo é muito alto, risco de acidente, atraso, engarrafamento, estrada que interrompe. Do ponto de vista da lógica do território, não faz sentido. Não faz sentido. Por que é assim, professor? Nós vamos ver. Isso vai ser na próxima aula, que há uma razão pela qual nós temos essa prevalência do transporte rodoviário sobre os outros modais. Há uma razão para isso, ainda que pareça, do ponto de vista do território, absolutamente inadequado. No transporte, o transporte ferroviário no Brasil responde por cerca de 20%, aumentou um pouco aqui, viu? Aumentou o ferroviário e diminuiu um pouco o rodoviário para 60 e tantos por cento o transporte de cargas. Ainda assim, percentuais bem distintos, né? E o hidroviário, que também é outra coisa que nos assusta. O Brasil tem vários rios navegáveis que cruzam o território. O custo de circular produtos por um rio é bastante baixo, é lento, não é? Mas é baixo. É baixíssimo o custo, você tem que implantar um ou outro ali, estação de transbordo, né? Eu não estou falando nem se você vai navegar em rios de Planalto, você tem que fazer eclusas e tal, tem uma dificuldade adicional. Nesse caso aqui no Brasil, nós temos vários leitos, vários caminhos naturais, caminhos fluviais.
e usamos muito mal, muito pouco. Temos uma hidrovia moderna, que é a hidrovia ali do Mercosul, pegando a bacia do Tietê-Paraná, a bacia paranaica, né? E temos a bacia amazônica, em que o modal hidroviário é superior a todos os outros modais, mas por conta da dificuldade de você construir estradas na Amazônia, né? O modal hidroviário vai ser soberano na região norte, mas por conta muito mais de imposição física do que um desejo político, né? De qualquer forma, apenas 10% da circulação de cargas do Brasil pelo modal hidroviário é muito pouco pelas possibilidades que os nossos rios nos dão de distribuir. Poderia circular pelo rio até onde é possível, onde não for mais possível a navegação, conecta-se a uma via ferroviária ou rodoviária para distribuição local ou regional. Seria o uso da intermodalidade, né? Que nós já estudamos na aula passada. Feitas essas análises, vamos passar. Essas imagens aqui são do teu livro, viu? Do capítulo que eu citei agora há pouco. Olha só, pensar em transportes, galera, é pensar também em circulação de produtos mundial. Quando eu falei que não dá para dissociar a rede de transportes do processo de globalização. Vocês lembram de uma imagem que nós já trabalhamos adiante, que é uma imagem que mostra o mundo ficando menor. O mundo não ficou menor, né? Na verdade, o acesso ao mundo ficou mais rápido a partir da ampliação da rede de transportes mundiais, né? E aqui você tem as rotas marítimas, né? Rota marítima principal. Olha onde é que tá as rotas marítimas, onde estão as rotas marítimas principais. Canal do Panamá, costa da América do Norte, Estados Unidos, né? Europa, Mediterrâneo, Canal de Suez, Mar Vermelho, circulou pelo sul da Índia, Porto de Singapura, o mais movimentado do mundo, gira China, Japão e atravessa o Pacífico para chegar na costa oeste norte-americana. Essa é a principal rota do comércio mundial, passando pelos países do norte principalmente, né? Você vê que as rotas secundárias tocam os países do sul, notadamente o Brasil. Aqui no Brasil, nosso principal porto, que é o Porto de Santos, nessa aproximação que eles fazem da rede, não é? Rotas alternativas existentes e potencial. Essa rota alternativa é para não passar por Suez, né? Aí você faz o périplo africano para circular do Oriente para a Europa. Rota alternativa potencial pelo Oceano Glacial Ártico. Qual é o problema aqui? No inverno essa rota fica impedida por conta do congelamento, não é? É uma rota bem curtinha, tá vendo? É uma rota bem curtinha, mas não dá conta por conta do gelo, né? E fica muito perigoso também. Icebergs e tal, muito perigoso. Entraves à circulação. Ele bota aqui os principais estreitos, canais e passagens estratégicas. Aqui tem Bering, por exemplo, né? Tsugaru no Japão, o Canal da Mancha no Mar do Norte, o Estreito de Bósforo, né? O Canal do Don Volga, que são dois rios, o Canal de Hormuz aqui no Oriente Médio, né? Canal de Suez, que nós tínhamos falado, enfim, Gibraltar. São canais estratégicos para a circulação. Panamá, cá embaixo, canais estratégicos para a circulação. Aqui está falando linha média de extensão da banquisa em setembro, ou seja, da extensão do gelo, né? Linha média. Então essa rota aqui de cima, essa rota do extremo norte, é uma rota ainda pouco utilizada por conta do congelamento do mar, do Oceano Glacial Ártico durante o inverno no hemisfério norte.
só seria utilizado durante o verão, no meio do ano lá para o hemisfério norte. Aqui você tem um outro modal, rede de transportes aéreos. Olha só como aqui fica bem clara a multipolaridade que marca a nova ordem mundial, né? Você tem com muita clareza três grandes polos chamados tríade: Estados Unidos, Europa Centro-Ocidental e Extremo Oriente, com destaque para o Japão. Essa é a tríade. É por aqui que circulam as principais rotas de comércio, de trocas, né? A rede aérea e, no caso, nós vimos antes a rede a rede marítima, né? Transporte de longo curso. Lembra que marítimo pode ser de cabotagem, como nós vimos no Japão, que é no interior do mar territorial, no entorno do país, né? E tem a navegação de longo curso, que é essa navegação que se estende por outros países, né? A navegação marítima de longo curso é a principal forma de circulação dos produtos da globalização. É a principal forma, né? Deixa eu fazer um destaque para vocês. Na segunda metade do século passado, o desenvolvimento das tecnologias de containerização, ou seja, distribuir os produtos a partir de caixas metálicas, né, os containers, agilizou muito a circulação de produtos, inclusive para os commodities, né? Porque você tem um encaixe ali perfeito, tanto para botar no caminhão, botar no trem, botar no navio. É como se fosse brincar de Lego, né? Já está tudo prontinho ali, só é o guindaste vir, pegar, botar um em cima do outro. Então esse processo e o desenvolvimento da tecnologia de containerização facilitou muito a circulação de mercadorias pelo mundo afora. Vamos caminhar para o final aqui? Então olha só, vimos os três modais, né? Três dos modais: rotas marítimas, foi mal, transporte aéreo. Percebam só a forte concentração nos países centrais. E aqui você tem densidade das rodovias já no início do século 21, né? Então, quilômetro por quilômetro quadrado, ou seja, quilômetros de rodovias por dimensão do território, né? Quanto mais escuro, maior a densidade de rodovias, mais integrada é a malha rodoviária. E aí você percebe que quanto mais amarelinho for, menor, né? O Brasil, apesar de ser o país que nós vimos, que tem uma forte concentração na distribuição de cargas e de pessoas, nem se fala, pelo modal rodoviário, percebam vocês que a relação de rodovias por quilômetro quadrado no nosso território é bem pequena. É claro que aí, muito em função da Amazônia. A Amazônia toma praticamente metade do nosso território e, como nós vimos na aula passada, é inviável você circular rodovias pelo interior amazônico, não é? Apesar de ser uma região pouco povoada, mas nesse cálculo aqui de quilômetros de rodovias por quilômetro quadrado do território, é claro que ela é levada em conta. Quais são as malhas rodoviárias mais densas? Países de pequena dimensão territorial. Chama atenção aqui para o Japão e os países europeus. Países desenvolvidos com uma boa malha de circulação, não é? Ainda que nós tenhamos visto que, apesar da boa malha, a circulação de cargas não se dá predominantemente por elas, né? Porque tem os outros modais. A malha rodoviária acaba sendo muito mais viável para a circulação de pessoas. E os Estados Unidos, que apesar da imensa dimensão, tem uma malha muito extensa. Repito, apesar da extensão da malha rodoviária norte-americana, a priorização para o transporte de carga se dá pela malha ferroviária nesse país. Olha o caso aqui, rede de hidrovias, é isso mesmo, inclusive com canais artificiais. Olha aqui, ó, canal Sena Europa do Norte,
né? Capital por vários portos, canais artificiais, vias navegáveis, né? E aqui você tem uma extensão, vários portos internos. Existe sim um processo de criação de canais artificiais que ligam rios, por exemplo, o Ródano ao Sena. Olha o caso da Alemanha que eu falei, o Reno-Ruhr, não é? Olha o rio Reno aqui cortando boa parte da divisa da Alemanha e acaba sendo o rio Reno. Isso daqui não é uma conexão natural não, viu? Canais artificiais que conectam o Reno ao Danúbio. Então você pode, através de hidrovias, fazer circular entre boa parte dos países europeus através de canais artificiais e tal. Tem um custo alto na implantação, mas depois a capacidade de carga faz com que esse transporte seja barato. E no nosso caso, professor, diferente de outros países de grande extensão territorial, houve no Brasil a opção pelo modelo rodoviário de transportes. E aí um problema. Na foto, congestionamento da estrada por caminhões de carga no Guarujá em direção ao Porto de Santos. Olha só um problema. Olha os containers aqui. Vamos adiante. Mais outra. Isso aí é do livro de vocês, viu? Rodovia no Mato Grosso, que corta o município de Nova Monte Verde, situado na área da floresta amazônica, ainda apresenta trechos sem pavimentação. Na época da chuva, vários trechos ficam praticamente intransitáveis. Século XXI, como é que o caminhão passa aqui? Como é que há o abastecimento por esse modal nessa situação? Nós vamos discutir a situação do Brasil detalhadamente na próxima. Eu estou passeando aqui pelas figuras do teu livro, não é? Aqui nós temos a nossa hidrovia mais moderna, a hidrovia do Tietê-Paraná. É a única hidrovia efetivamente moderna do território brasileiro, não é? Vamos ler. Os portos marítimos e fluviais com capacidade para receber embarcações de longo curso conectam o Sistema Nacional de Transportes ao mercado mundial. Do ponto de vista da movimentação de carga, os maiores portos brasileiros são dois grandes terminais exportadores de minérios e produtos siderúrgicos, Tubarão, no Espírito Santo, e Itaqui. Por esses dois portos são os portos que saem os commodities minerais, não é? Itaqui, lá perto da capital do Maranhão, de São Luís, que sai a produção de Carajás, e o Porto de Tubarão, que sai a produção do quadrilátero ferrífero. E aí é uma ligação multimodal, né? Uma ligação de estrada de ferro. Lá em cima é a estrada de ferro de Carajás, que vai até o Porto de Itaqui Madeira. E aqui é a estrada de ferro Vitória Minas, que vai até o Porto de Tubarão. Tem até um museu da Vale bem interessante lá, tive lá recentemente. No litoral do Sudeste encontra-se a maior concentração de portos de forte movimento, como de Santos, do Rio de Janeiro. Na região sul, destaque as exportações agropecuárias de Paranaguá, no Paraná, aqui no litoral, porque a capital do Paraná está para dentro, né? Curitiba, e de Rio Grande, que não é em Porto Alegre, né? O Porto do Rio Grande é no sul do Rio Grande. Acabou que o texto aqui fez pouca menção à hidrovia, né? Essa hidrovia aqui, junto com a circulação do Rio Paraguai e do Rio Uruguai, forma a chamada hidrovia do Mercosul, que através da Bacia Platina faz escoar boa parte da produção, especialmente a produção do agronegócio, pelo modal hidroviário. Também dependendo sempre da multimodalidade, não é? Então você vai no percurso do rio pelo transporte hidroviário e ali chegando vai precisar de caminhão ou então de conexão com a rede férrea para levar até um porto, por exemplo. É o caso aqui de São Paulo. Aqui tem, isso daqui é um esquemazinho, acho que são os dois últimos, está no teu livro, né? Distância percorrida em quilômetro com litro de combustível. Olha só, o hidroviário muito melhor, maior distância, ferroviário também. Olha o rodoviário, além de carregar menos, a capacidade de autonomia é menor, não é? E aí faz uma comparação em relação ao escoamento da soja, né? Olha só, a soja, que é o nosso principal commodity agrícola, né? 65% da soja escoa pelo modal rodoviário.
absurdo. Isso aumenta o custo do produto. 26% pelo ferroviário e 9% pelo hidroviário. Aqui tem os caminhos da soja, né? Chegando até os portos, os principais portos de escoamento desse produto. Sai também por Itaqui, mas principalmente aqui pelo sul, Paranaguá, Santos e mesmo Vitória. Containerização, falei disso há pouco, né? Do mercado mundial, de 90 a 2000. Cereais, minérios e bauxita. Eu falei para vocês, né? Na segunda metade do século XX, a partir de 90 especialmente, aqui, esses dados, olha como o escoamento e o aumento da produção e da circulação da produção mundial a partir da efetivação da globalização foi um assunto que nós estudamos já no terceiro ano, né? Como fez aumentar a troca em contêineres, 5 principais graneleiros, quais são? Cereais, minério de ferro, bauxita, alumínio, fosfato e carvão, e transporte por navios, tanque, petróleo e gás. Incrível, né? Finalizando, produção de automóveis no Brasil de passeio, um crescimento vertiginoso. Aqui teve uma queda quando a crise econômica de 2008, né? Número de aumento de empregos na indústria automobilística. Ao contrário, a partir do crescimento econômico aqui teve um aumento do número de empregos na indústria automobilística, mostrando inclusive a prevalência desse modal. Aqui você tem uma sequência de mapas que mostra a expansão do território brasileiro. Então, lá no período colonial, a circulação ou era cabotagem ou era por caminhos terrestres. Aqui você tem no século XVIII da mesma forma. Como é que se entrava no país? Ou por rios ou então caminhando. Lombo de mula e tal, não tinha outra forma de circular. Já no século XIX, você começa a integração aqui, olha aqui, ferrovias, na área do café, no centro-sul especialmente, ainda que no nordeste também tenha acontecido, mas com prevalência no centro-sul. Agora, no século XX, especialmente na segunda metade do século XX, como vocês podem ver nesse último aqui, há uma integração da rede nacional a partir da expansão do rodoviarismo e da circulação aérea no nosso país. Sobre isso nós vamos ter a chance de discutir bem mais na próxima semana, essa realidade endógena, a realidade dos transportes, da evolução da rede de transportes, da situação atual da rede de transportes no Brasil. Beleza? Beijo! Até a próxima semana.